a renovação da mente da batalha espiritual. O inimigo da nossa alma nos ataca através da nossa mente quando encontra alguma vulnerabilidade. A mente é o campo de batalha nesta guerra na qual estamos envolvidos. Ele lança setas, pensamentos negativos, obscenos, dúvidas, medo para nos desviar do nosso propósito espiritual. Isto lemos em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem tragar. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso nos mostra a necessidade de vigilância e renovação da nossa mente pela leitura da Bíblia, busca por aconselhamento espiritual e o desenvolvimento de uma vida de santidade. A responsabilidade final pela escolha de ceder ou lutar recai sobre nós. Sob ataque, o desânimo invade os que não alimentam sua fé e as consequências dos erros cometidos e as más escolhas pesam sobre eles. Não se sentem abatidos pelo desânimo, vitimados por completa insensibilidade. Cegos não enxergam o quanto estão distantes de onde deveriam. Não percebem quão longe vão da escorregadia ladeira da decadência. Anestesiados pelos falsos prazeres do mundo, não se apercebem do seu real problema numa completa fuga da realidade. Todavia, tal o amor de Deus para conosco, que enviou seu Filho unigênito para pagar pelo nosso impagável débito diante da sua justiça. Muitos, tocados pelo Espírito Santo, reconhecem que não é o quanto erram, o número das suas quedas, mas o fato de serem receptivos à palavra de Deus e à ação do Espírito Santo. Outros, amedrontados, cansados, tentam fugir a todo custo do seu destino, manipulados por Satanás. É fato que Deus tudo vê, então a sua misericórdia os toca e os faz perceber o quanto necessitam de ajuda, o quanto são incapazes de resolver seus problemas, por mais que tentem ignorá-los. Pela misericórdia de Deus, os receptivos à sua palavra passam por uma mudança radical e tudo começa a mudar, fazendo-os reconhecer que necessitam de ajuda, que jamais por si mesmos resolverão a sua situação. A incapacidade de enxergar e corrigir erros cometidos permite que eles se acumulem como bola de neve, arrastando-os para o cometimento de maiores erros. Progressivamente, à medida que sucumbem às concupiscências do mundo, maior é a sua cegueira e o endurecimento do seu coração. Mas, ao admitirem, tocados pelo Espírito Santo, o quanto somos fracos, o quanto necessitamos de ajuda, buscando a Deus com o coração quebrantado, nesse exato momento,
conseguimos negar nós mesmos, submetendo-nos ao total governo de Jesus sobre nossas vidas, reconhecemos a extensão das nossas culpas e das nossas limitações, abrindo nosso coração para Deus, suplicando por ajuda, tem início, então, uma nova vida, sendo transformados por aquele que nos criou com um propósito e não desistiu de nós, amando-nos ao ponto de derramar seu próprio sangue no madeiro, sendo nós pecadores. Então buscamos a renovação da nossa mente na palavra do nosso Criador, na reverência, crença e obediência a ela, quando então encontramos o propósito da nossa vida, o de termos sido criados para glorificar o nosso Deus, amando-o com todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, sendo agora renovados pelo alimento da nossa fé, a sua palavra. Assim, pela leitura da Bíblia, renovamos a nossa mente, compartilhando a palavra do nosso Criador. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Salmos capítulo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. 1 João capítulo 3, versículo 1a. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Salmos capítulo 26, versículo 3. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado da tua verdade. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrio o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 13, versículo 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós do duplo ânimo purificai os corações. João capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14. Entrai pela porta estreita, que larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abri-se-lhe-á. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.